Então, eu acho que o Vasco vencendo o Cruzeiro, o Vasco já começa a pensar só na briga pela Sul-Americana. Vai a 43, afunda mais o Cruzeiro e abre 5 do Bahia. Fala, Vascão, beleza? Já vou dar play no vídeo de hoje, mas antes queria agradecer por você estar aqui, e pedir aquela moral deixando o like e se inscrevendo no canal. Você não paga nada por isso e ajuda muito com o nosso crescimento. Tamo junto e vamos pro vídeo. Ó, o Vasco segue se preparando para encarar o Cruzeiro, jogo na quarta, tá? A vitória da Raposa deu ainda mais importância aí para a partida na luta contra o rebaixamento do Vascão. Cadê? O clima entre os torcedores do Vasco é de decisão. Contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, o duelo será entre equipes que estão empatadas com o mesmo número de pontos, 40. Depois de uma péssima campanha no primeiro turno, o Vasco se recuperou com Ramon Dias no comando. Para esse jogo, portões fechados por conta de uma punição. O primeiro turno em São Januário também foi sem a presença da torcida. Na ocasião, o Vasco foi punido pela confusão depois da derrota para o Goiás no dia 22 de junho. Agora, a punição é em cima do Cruzeiro. No último sábado, torcedores do Cruzeiro e do Curitiba invadiram o gramado da Vila Capanema e protagonizaram uma guerra campal. Cruzeiro e Vasco jogam nesta quarta-feira, no famoso jogo de 6 pontos, às 7 horas da noite, no Mineirão. A gente não comentava muito, acho que quase ninguém comentava aqui na imprensa do Rio, nem provavelmente na imprensa de Minas com certeza, que o Cruzeiro tinha também esse jogo a menos. A gente falava do Vasco, a gente falava do Flamengo, a gente falava do Botafogo, mas esse jogo aí que colocou o Cruzeiro, eu acho que na verdade foi, nem colocou o Cruzeiro já ainda tá brigando para não cair. Sim. Colocou o Vasco de novo nesse pensamento, porque na minha opinião, vencendo o Cruzeiro, o Vasco já ia brigar por Sul-Americana. Mas vai. Pô, mas aí já coloca o Cruzeiro nessa briga de novo. Porque se o Vasco vencer o Cruzeiro, Fernanda, o Vasco chega ao mesmo número de jogos do Bahia. O Bahia tem 38. O Vasco vai a 43. Tem a tabela aí, gente? E passa o Santos, que tem 42, e aí vai chegar no mesmo número do que o Santos. E na próxima rodada, quem o Santos enfrenta, que o Vasco for jogar? O Botafogo, no Newton Santos. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense fora. Eu não acredito que o Vasco vai pontuar nesse jogo. Assim como eu não acredito que o Santos vai pontuar. Então eu acho que a briga do Vasco... O quê? Assim como eu acredito que o Santos não vai pontuar. Porque eu acredito na vitória do Alvinegro Carioca, entendeu? Tudo bem, tem interesse dele aí, mas tudo bem. Mas eu realmente acredito. Mas eu tô tão carente que eu tô gostando de ouvir isso, entendeu? E aí, tem outro, se puder botar a tabela, eu vou conseguir explicar melhor, a galera vai ter uma ilustração melhor. Então, eu acho que o Vasco vencendo o Cruzeiro, o Vasco já começa a pensar só na briga pela Sul-Americana. Vai a 43, afunda mais o Cruzeiro e abre 5 do Bahia, que enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, assim, o jogo contra o Cruzeiro é a final? É a final. Pro Vasco é. A final do quê? Vamos decidir se a gente vai brigar pela Sul-Americana ou se a gente vai continuar até o final do divisor de águas. Cair. O empate, por exemplo, não é tão ruim, porque tanto o Cruzeiro quanto o Vasco vão a 41 e abrem 3 do Bahia, que enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, assim, o importante é vencer. Só não pode perder. A verdade é essa. Ô, Pedrosi, pra esse jogo tá tudo aí bacaninha? Tudo ok, lembrando que o Medel voltou, tomou aquele cartão e ele já se representou ao Vasco da Gama. Na lateral direita não vai ter o Paulo Henrique, tá suspenso, né? Então o Vasco tem aí uma dúvida, tomar. Peguei um rancinho dele. De quem? Do Paulo Henrique. O que é que você tá rindo, menino? Você não pode levar pro coração as coisas, Fernanda. Não pode. E aí tem uma dúvida se ele, nessa lateral direita aí, pode ser o Pumita, pode ser o Robson também. Você escolhe quem? Eu colocaria o Pumita pra jogar. Eu também escolheria ele. Até porque o Rossi, agora, provavelmente depois dessa data FIFA, ele vai estar 100%. E quando o Rossi jogou, o Pumita foi bem nas partidas em que ele atuou. Então acho que pode ser um setor aí importante pro Vasco da Gama. Fora que o Robson não tem condição com bola, ele não consegue ajudar o time do Vasco. E aí o Medel, como titular na zaga, tem a possível volta também do Marlon, que vem se recuperando nesse tempo, e o Capasso também é o zagueiro que vem se recuperando e voltou a treinar com o grupo. Então o Vasco está praticamente completo para esse jogo aí.